chamo Gracilene Dória, trabalho no laboratório Mediclin e aqui tem uma técnica da Madre Teresa. Me chamo Sânio de Souza Gomes, trabalho aqui na Clínica Mais Saúde e aqui tem um técnico da Madre Teresa. Meu nome é Isabela e eu trabalho no laboratório Unilab e aqui tem um técnico da Madre Teresa. Meu nome é Eleonara, trabalho na UBS Novo Horizonte e aqui tem um técnico da Madre Teresa. Chamo Gilmara Alves, trabalho no laboratório Santa Ana, aqui tem um técnico da Madre Teresa. Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, que a família de vocês estejam muito bem e é muito bom ter vocês aqui conosco, nesse primeiro aulão show da Madre, iniciando o nosso, que vai durar até o final do ano, né? Durante esse período todinho nós vamos ter muitas dicas para vocês, para os vestibulares, para a prova do Enem. Acompanhe essas dicas, gente, esses macetes com esses feras que vão estar aqui com vocês. Hoje, falando em fera, nós vamos ter quem? A professora Lívia Moura, que é a professora de História, e o professor Irã, que é o nosso professor de matemática. Vai dar macetes e dica para vocês que vocês nunca vão esquecer. E quando chegar naquela hora da ansiedade da prova, você vai lembrar dessas dicas e desses macetes e vai tirar só notão. Acompanhe a gente no Facebook, aqui no YouTube, que nós vamos arrasar junto com vocês. Porque aqui é assim, a gente pensa em vocês e quer dar para vocês o melhor na educação, o melhor na aprendizagem. Então acompanhe a nossa live, que vai iniciar agora com a professora Lívia de História. Professora, por favor, venha para cá. Professora, tá? Vamos iniciar. Professora, todo o seu palco do show. Olá, boa tarde. Gente, a gente vai começar hoje, né, nosso Tira Dúvidas de História, certo? Deixa só aí a equipe técnica colocar para a gente o PowerPoint, tá? Para a gente começar, não esquecendo as duas primeiras, tá? Vou fazer duas perguntas aqui. Quem acertar logo de cara, manda a resposta, tá? Que vai ter brinde, tá? Quem acertar aqui tem 2 brindes para a História. Para a aula do professor, Irã também vai ter sorteios de brinde, tá? Então fiquem ligados. A gente vai colocar a questão aqui, dê logo a resposta. Se você souber a resposta, o primeiro que mandar vai ganhar um brinde, ok? Já? Essa aí é do professor Irã, que está aparecendo para mim. Então vamos lá, gente, olha só. A prova de História, tá? Ela não vem assim especificamente História, ok? Ela vem lá Ciências Humanas. Então você vai ter Filosofia, Sociologia, tá? Então você tem que ficar atento a essas questões, ok? E outra, o conteúdo de História, tá? O conteúdo de História é um conteúdo muito longo, tá? Eu sei que é muita coisa para você estudar.
Então, você que está no primeiro ano, você que está no nono ano, você já tem que ficar esperto. Eu vou dar aqui algumas dicas, tá? Isso vale para todos, mas principalmente para quem está no primeiro ano, nono ano, começar a fazer essas dicas, que aí você vai conseguir legal resolver a prova de história, ok? E aí, olha só, gente, o que é importante também, né, na hora de tentar estudar para a história. E para qualquer outra disciplina, para qualquer outra prova, tá? Você tem que fazer bastante questões, tá? Muita questão. Separa as questões por tema, ok? Pode passar aí o slide. Tá? Separe as questões por temas. Outra coisa, existe comentários de prova gratuitos na internet. Porém, se você quiser pagar um site, não tem problema. Tem alguns que são até bem baratos, não é tão caro assim. E você pode estar pagando, né, para ver esses comentários. Gente, outra coisa, para a história, temas de atualidade, os últimos 3 anos, dê uma olhada nos temas que saíram na mídia, tá? Os que se destacaram, os outros nem tanto, ok? Alguns avanços, né, com respeito às lutas sociais, vocês têm que ficar ligados nisso aí, ok? Pode passar. E aí eu tenho essa questão aí. Gente, olha só, essa questão do ano passado é o seguinte, você tem que usar a sua habilidade de interpretar texto, tá? Porém, você tem que unir ela aos conhecimentos históricos. Então, vamos entender essa questão aí. Pode colocar a questão aí para mim, por favor. Os grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio. O aluno, muito provavelmente, não vai ter essa leitura do Menóquio, o livro Queijo e os Vermes. Mas, ainda assim, dá para ele juntar o conhecimento histórico dele com a habilidade de interpretar. Vamos lá. A invenção da imprensa e a reforma, a imprensa lhe permitiu, né, confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras que neles conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos e inquisitores. Mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como queria. E aí você tem aí a referência do livro, tá? O Queijo e o Verme, o cotidiano e as ideias de um moleiro da perseguição pela Inquisição. E aí vem a pergunta: os conhecimentos históricos citados ajudam esse indivíduo do século XVI a repensar a visão católica do mundo ao possibilitar... então presta atenção. Ele está falando de um evento que aconteceu no século XVI, e esse evento, né, que aconteceu possibilitou um certo moleiro, né, e esse a discutir ali com o Papa, a discutir com a Igreja, né? E o que levou ele a isso foi a imprensa. Pensa, gente, a imprensa produzindo material, distribuindo para a população. Você tem a reforma, como o próprio texto fala, a reforma que fez mudar conceitos, fez mudar, né, a vida daquelas pessoas, a forma como elas interpretavam a sua realidade. E aí vem as perguntas, né? Qual é a certa? Consulta bibliotecas públicas reais? Não, gente, não está nem falando de biblioteca do rei, tá? Sofisticação barroca do ritual litúrgico? Não está falando disso. Aceitação popular da educação secular? Também não. Aí olha a resposta: interpretação autônoma dos textos bíblicos. Gente, vamos pensar, a imprensa surgiu naquele período, né, com muita força do Renascimento. A imprensa surgiu para imprimir a Bíblia. Então, é essa a resposta, gente, é você usar o seu conhecimento histórico na hora de interpretar a questão. A questão certa é a interpretação autônoma dos textos bíblicos. Tá? Pode passar aí.
Outra dica importante que eu quero que vocês façam, tá? Todo mundo, mas principalmente quem está indo no primeiro ano, tem bastante tempo para fazer. Você vai fazer um domínio, tá? Você vai fazer uma linha do tempo, certo? E aí nessa linha do tempo, você vai colocar aí os períodos, tá? A Idade Média, deste século até aquele século. O que aconteceu na Idade Média? Quais eram as relações de poder desta Idade Média? Quais eram as questões políticas da Idade Média? Como era a economia? Como era a sociedade? Qual era a cultura? Quais eram os saberes e os fazeres dessa Idade Média? E aí, quais são as imagens, né, que ficaram dessa Idade Média? Então, você vai fazer isso. Você vai montar a sua linha do tempo de acordo com os períodos. Isso vai fazer com que você acerte melhor as questões. Quando falar século XVI, você já sabe do que está se tratando, tá? E aí, gente, olha só, quando a gente fala de imagens, tem aluno que às vezes tem muita dificuldade na questão de quadros muito antigos, tá? Então, se você tem dificuldade em interpretar quadros antigos, você tem que parar e estudar esses quadros que até o livro traz para vocês. Outra coisa, tem um site que fala propagandas históricas, tá? Dê uma olhada nesse site para você, que de vez em quando cai uma propaganda antiga e faz uma relação com a atualidade. A gente tem também aí a questão de 2 textos, tá? Geralmente na prova, vem 2 textos. Um texto concordando com o outro ou discordando do outro, ok? Então, você tem que utilizar aí seus conhecimentos históricos e a sua interpretação de texto também, língua portuguesa, para tentar ver a questão desses 2 textos aí, tá? Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção, quando vocês fizerem a linha do tempo. Quando a gente for falar, por exemplo, né, do período do Getúlio Vargas, você tem que prestar atenção nas instituições criadas por Getúlio Vargas. Ah, mas só Getúlio Vargas, instituições? Não. Você vai ter aí a Revolução Francesa, né? E na Revolução Francesa várias instituições tomaram, né, formas, como por exemplo a escola. A escola foi criada quando? Nessa idade já moderna. Qual era o papel da escola? Tá? Qual era o papel aí nesse período já mais moderno, o papel dos hospitais, o papel dos fóruns, tá? Essas instituições públicas, vocês têm que parar um instantinho e entender o objetivo da criação dessas instituições públicas, tá? Passa lá para outra questão, pode passar. E aí, olha só, nós temos aí o exemplo de 3 textos, tá? Não é nem texto, são pequenos, né, parágrafos que ele vai fazer a pergunta. Olha só. Se alguém for visto falando com outra pessoa, assobiando, cantando, será multado em 6 pence. Documento humano da Revolução Industrial. Segundo texto. O tempo não me pertence. Por isso, amanhã não irei ir à sua casa. Mas se você puder ir à Praça da Bolsa entre 2 e 2h30, nós nos encontraremos como sombras miseráveis nas bordas do inferno. Um marceneiro francês, em 1848. Pelo que sei do ofício, acredito que hoje um homem 4 vezes mais que antes, a oficina onde trabalho se assemelha em tudo a uma prisão. O silêncio é aqui aplicado tal como numa prisão. Um marceneiro inglês em 1819. Então, olha só, gente, quando você pegar uma questão assim, o aluno que fez a sua linha do tempo, ele vai pensar 1849, século XIX, nós estamos falando da Revolução Industrial. O que nós tivemos nessa Revolução Industrial? Nós tivemos o quê? 2 classes que vai surgir, 2 classes sociais, os burgueses e os proletariados, e que essas classes, né, elas não vão se unir. Muito pelo contrário, né? Vai haver vários movimentos trabalhistas para diminuir o poder da classe burguesa. E aí você já vai construir na sua cabeça, tá, todo o ambiente do século XIX. Bora lá para as perguntas.
A partir desses textos, é possível concluir que a Revolução Industrial, letra A, impôs ao trabalhador assalariado uma rígida disciplina no espaço da fábrica, mas sem interferir no seu dia a dia? Claro que não, né? Interferiu sim no dia a dia, tanto que ele fala que o tempo não pertence, né? Se você quiser me encontrar, né, vai ser naquele horário. Letra B, introduziu a divisão do trabalho, buscando maior eficiência e permitindo que o trabalhador dominasse o conhecimento das etapas da produção? Gente, não, porque se você fez a análise, né, do tempo histórico, esse trabalhador, ele ia lá fazer alguma coisa, ele nem sabia o final, né? O filme do Charles Chaplin até fala sobre isso. Letra C, permitiu a organização do trabalho fabril, buscando uma maior comunicação entre os operários, cujo resultado final foi o aumento da eficiência da lucratividade. Gente, no texto ele não podia nem assoviar, o vará conversar, né? E aí, letra D, não pode ser considerada como uma mera aceleração do ritmo produtivo, pois provocou uma transformação social, inserindo o trabalhador em uma nova forma de produção. É desse jeito, gente. O trabalhador, ele sai do campo. Ele sai daquela vida daí no campo para ir trabalhar na cidade, para trabalhar nas fábricas, para se tornar um operário, tá? Então, houve uma mudança, né? Houve uma transformação social, houve uma revolução na sociedade, certo? E aí é a resposta letra D. Pode passar. Gente, olha aí a questão da imagem, tá? A imagem é muito trabalhada. Se você tem gente que lê foto de boa, tem gente que não lê foto de boa, tá? E aí eles colocaram essa propaganda, tá? Tá lá no site propagandas históricas, tá? Tem essa e tem outras propagandas históricas também nesse site. E bora ver lá. As mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Texto 2. Metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegaram a ser 1/3 desse número. Após o anúncio da turma composta de 50% por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas, desrespeitosos sobre a escolha das redes sociais. Então vamos lá. A composição entre o anúncio publicitário em 1968 e a repercussão da notícia em 2016 mostra a elitização da carreira científica. Gente, elite não tem nada a ver com questões de gênero, tá? Qualificação da atividade doméstica, não está qualificando as senhorinhas. Ambição da indústria patrocinadora, também não. E aí a resposta D, uma manutenção do estereótipo de gênero. Então, o que eu quero dizer com essa questão, gente? É que, quando você fizer a sua linha do tempo, você tem que pensar o seguinte: nós saímos de uma era para ir para uma outra era. Quando a gente sai daqui para ir para ali, o que permaneceu e o que mudou com o passar dos anos, tá? Essa reflexão, quando você fizer a sua linha do tempo, você tem que perceber quais foram os avanços que nós tivemos nos meios sociais, nos meios tecnológicos também, mas a gente tem que fazer uma pergunta do que permaneceu, do que permanece que a gente traz até a nossa atualidade, desde a Idade Média até hoje, a gente ainda carrega com a gente, tá? Então, na sua linha do tempo, você tem que fazer uma análise sobre as permanências, tá? E o que mudou, ok? Pode passar. E aí, outra coisa que você não pode deixar. Toda vez quando você fizer a sua linha do tempo, como eu falei, você tem que pensar no que foi conquistado. Quais foram as leis que foram conquistadas através de muita luta. Só que não se engane, apesar de existir leis, apesar de a gente ter avançado em alguns aspectos sociais, mas ainda muita coisa permaneceu. E esse permanecer você tem que prestar atenção, tá? Vocês têm que prestar atenção nos direitos à cultura indígena e negra. Até onde nós avançamos e até onde nós permanecemos.
Com respeito às leis trabalhistas, gente, até onde a gente avançamos, até onde nós retrocedemos e aonde está essa luta, tá? Leis eleitoral e outra, leis de Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Essas leis internacionais também que falam sobre os direitos humanos, você tem que dar uma paradinha e prestar atenção, tá ok? Pode passar. E aí, olha só, você tem essa questão, e aí é como eu falei para vocês têm que analisar as instituições que surgiram no período histórico. Aqui o exemplo é a Justiça do Trabalho, que vai surgir com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas também vai fazer a Justiça Eleitoral. Por quê? Porque no período do Getúlio Vargas tinha o coronelismo, né? Aquela eleição por cabresto. E a Justiça do Trabalho ela vai regularizar todas as questões eleitorais. Tinha morto que votava, se a população tinha 3 mil habitantes, votava 600 mil habitantes. Então, a Justiça do Eleitoral no período de Vargas, ela vai regulamentar todas essas questões. Ok? E aí você tem que pensar quais foram as instituições que foram surgindo, tanto na era de Vargas, quanto nas outras eras, tá? Em outros momentos da história. Então, bora ver essa questão aí. A regulação das relações de trabalho compõe uma estrutura complexa em que cada elemento se ajusta aos demais. A Justiça do Trabalho é apenas uma dessas peças dessa vasta engrenagem. A presença de representantes classistas na composição dos órgãos da Justiça do Trabalho é também resultante da montagem dessa regulação. O poder normativo também reflete essa característica. Instituída pela Constituição de 1934, a Justiça do Trabalho só vicejou no ambiente político o Estado Novo, instaurado em 1937. Então, a criação da referida instituição estatal na conjuntura histórica abordada teve por objetivo, olha só, Getúlio Vargas fez a Justiça do Trabalho, instituiu a Justiça do Trabalho. Essa Justiça do Trabalho foi uma luta árdua e difícil, né, desse novo operariado brasileiro, foi, tá? Porque Getúlio Vargas, e aí você vai pensar tudo isso, Getúlio Vargas ele instituiu que as indústrias no Brasil. Então, essa população, esses operários que lutavam por uma justiça do trabalho, vai ter um avanço? Vai. Mas quando Getúlio Vargas cria a Justiça do Trabalho, qual foi o objetivo de Getúlio Vargas? E aí que é a questão. Letra A, legitimar o protesto fabril? Não, ele proibiu greve, tá? Então não foi legitimar. Ordenar os conflitos laborais? Sim, gente, essa é a resposta. Os conflitos de trabalho, ele tinha que organizar, porque funcionário e patrão brigando não dá certo. Não se engane, isso aí não foi para dar direito ao trabalhador, isso foi para regular os conflitos. Direito do trabalhador ainda é uma conquista, as pessoas ainda iam às ruas e ainda iam protestar, tá? Não era para dizer em nenhum momento que o patrão estava errado, mas era só para organizar, tá? As questões, né, essas disputas de trabalho nesse período, tá? Então não se engane. Oficializar os sindicatos plurais, gente, os sindicatos estavam na lei de 1934? Estavam. Pertenciam, né, estavam ali junto com a Justiça do Trabalho? Estavam. Só que a Justiça do Trabalho, né, nos sindicatos, ela ia nos sindicatos para fazer o quê? Justamente organizar esses conflitos. O objetivo era esse, tá? Não era dar direito de graça para os trabalhadores. Isso aí foi uma forma que Getúlio Vargas pensou para organizar a sociedade nesse período. Ok? Pode passar? Acabou? Então, gente, é isso. Dica mais importante de todas. Façam a sua linha do tempo, tá? Façam a sua linha do tempo. Coloquem isso. O que aconteceu de período a período, certo? O que aconteceu? Quais foram as instituições criadas? Quando foi que começou a surgir a instituição escola? Quando foi que começou a surgir a instituição hospital? Tá? Quando foi que começou a surgir as prisões? Tá? As prisões não existem desde a Idade Média.
Então, qual era o objetivo de se instituir de fazer essas instituições? Fiquem ligados nesses objetivos, nas leis de direitos civis, nos avanços, tá, dos protestos, nos avanços das questões indígenas, as questões negras. Tá? Esses avanços, vocês têm que ficar muito ligados nisso, certo? E aí nós temos os brindes. Tá? Quem foi os grandes ganhadores de pelo menos 2 questões de história, as 2 primeiras que acertaram? A professora Neuci está trazendo, correndo, os brindes. Ela ainda não chegou aqui, ela está correndo ali, que ela vai pegar os brindes. E bora ver quem é os grandes ganhadores das 2 questões. Professor Irã também está vindo já aqui com vocês. Deixa eu ver aqui quem foram os ganhadores. Qual eram as 2 perguntas? As 2 primeiras que eu fiz. Eles não responderam ainda? Então tá valendo ainda, gente, os 2 prêmios. Respondam aí. E o pior que eu já dei até as respostas. Então, o primeiro que prestou atenção na resposta, coloca aí a resposta para ganhar os 2 brindes. Já pode... Oi? Não, tá aí com ele. Só coloca aí as 2 perguntas, as 2 primeiras. Ninguém respondeu aí, eu já dei as respostas. Bora lá. Enquanto isso, professora Neuci. Enquanto isso, bora lá, gente. As 2 primeiras, qual era a resposta lá do Menóquio? O Oleiro, do Queijo e os Vermes. Leiam esse livro, muito bom. Não é nem tão caro assim ele na Amazon. E a outra questão foi sobre a Revolução Industrial. Sobre uma nova classe que surgiu entre burguesia e operariados. Essa aí, gente, resposta, já dei, inclusive. Prêmio acumulado, gente. Prêmio está acumulado. Bora lá. Façam as suas apostas. O primeiro que der a resposta, quem lembra? Tem A, B, C, D e E. Qual é? Olha, concentração, concentração. Já estão errando a resposta, eu dei a resposta. Eu não posso fazer o sinal daqui, senão os alunos vão acertar. Vamos lá, acumulou o prêmio. Eles estão vendo as questões? Gente, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Sobre a imprensa, ninguém ainda, mas esse pessoal tá... Ninguém quer ganhar o prêmio hoje. Vou ficar, professora, com os dois brindes vão ser meus, professora. Os alunos... Vou ficar, professora, com os brindes... Pois é, né, professora? Eles não prestaram nem atenção no que estava acontecendo, né? Não estavam prestando atenção. E aí o que vamos fazer? Já que vocês não estão acertando as 2 questões, a professora deu a resposta. Gente, não acredito, olha. Tá fácil, vocês agora tá não fácil. estavam focados prestando atenção na professora, porque ela deu a resposta das 2 questões e vocês assim mesmo não conseguiram responder. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar essa premiação acumulada para o próximo, com o professor Irã, tá, professora? Pode. Aí o professor Irã vai fazer agora 4 perguntas valendo a premiação. Fiquem ligados, porque senão vocês vão perder. Nós vamos para um breve intervalo. Professora, muito obrigada pela sua presença. Olha só, gente, essas dicas, elas são muito importantes para que vocês fiquem e guardem, para que vocês consigam assimilar e usar isso a favor de vocês nas avaliações, principalmente no Enem. Essas dicas são essenciais, porque vocês recordam de certos momentos dos acontecimentos históricos que a professora relata aqui, e na hora vocês dão aquela sacada e você consegue alcançar a sua nota muito mais
alta com essas dicas. Então, preste atenção nas dicas que estão sendo dadas aqui. Vocês estão desligados. Foco, gente, foco. Enem precisa de foco. Você só consegue resultado se você tiver foco e determinação. Então, vamos dar um intervalinho, que daqui a pouco nós vamos ter o aulão show com o professor Irã, que vai estar aqui com a gente dando dicas importantes sobre matemática, tá? Gente, obrigada, professora, mais uma vez. Obrigada. E que não saia daí, que em um minutinho a gente já está de volta. Tchau, gente. Olá, eu me chamo Gracilene Dória, trabalho no laboratório Mediclin e aqui tem uma técnica da Madre Teresa. Me chamo Sânio de Souza Gomes, trabalho aqui na Clínica Mais Saúde e aqui tem um técnico da Madre Teresa. Meu nome é Isabela e eu trabalho no laboratório Unilab. E aqui tem um técnico da Madre Teresa. Meu nome é Eleonara, trabalho na UBS Novo Horizonte e aqui tem um técnico da Madre Teresa. Chamo Gilmara Alves, trabalho no laboratório Santa Ana. Aqui tem um técnico da Madre Teresa.
me chamo Gracilene Dória, trabalho no laboratório Mediclin e aqui tem uma técnica da Madre Teresa. Me chamo Sandy de Souza Gomes, trabalho aqui na Clínica Mais Saúde e aqui tem um técnico da Madre Teresa. Meu nome é Isabela e eu trabalho no laboratório Unilab e aqui tem um técnico da Madre Teresa. Meu nome é Eleonara, trabalho na UBS Novo Horizonte e aqui tem um técnico da Madre Teresa. Chamo Zilmara Alves, trabalho no laboratório Santa Ana. Aqui tem um técnico da Madre Teresa. Olá, olha só, viu como eu falei? Era 1 minutinho. É igual quando você precisa fazer prova do Enem. É muito rápido, é tudo muito ágil, tem que ser ágil, tem que ficar ligado. Por isso, para vocês ficarem ligados e acompanhar essas dicas maravilhosas, nós vamos chamar agora o professor de matemática, super fera, gente, que arrasa. Professor Irã Oliveira, por favor, pode vir para cá, fica aqui com a gente. Senhores, boa tarde. Olha só, o palco agora é seu, desse show aí que o senhor vai dar, com essas dicas e macetes maravilhosos. E lembrando que tem premiação, são 4 prêmios para quem responder as questões que o professor vai passar aqui. Fiquem ligados nas dicas, em tudo, gente. Tchau, professor, continue aí. Obrigado, professora. Boa tarde a todos aí, boa tarde à coordenação, boa tarde a todo mundo que está presente. A vocês aí do outro lado aí, meu boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, tá? Estejam com saúde, os familiares, a gente não passa pelo momento fácil, né? Eu sei disso, mas a gente tem que levar um pouquinho de conhecimento. E o Centro de Ensino Madre Teresa, ele está trazendo esse momento para você, né? Tirando o finalzinho de cada mês para trazer um pouquinho de conhecimento, levar para você conhecimento. E nesse primeiro aulão show, eles trouxeram história, que é a professora Lívia, e agora eu com matemática, né? Então eu espero que todos estejam aí assistindo, caderninho na mão. Fiquem atentos para as perguntas, tá? Porque vai valer prêmio, né, professora? Vai valer prêmio. Lá no de história, eu acho que vocês não ficaram ligadinhos aí. Em matemática, vocês sabem como funciona nas minhas aulas, né? A gente vai para o quadro. Nesse caso, vai ter o nosso slidezinho que vai mostrar um pouquinho para vocês. E eu espero que todos respondam lá no chat lá, tá? Vamos começar aí a brincadeira aí. Todo mundo atento, com bastante atenção. Olha só, eu estou falando hoje de Enem. Pode passar aí. Eu estou falando hoje aqui de Enem, mas como eu sou um dos primeiros a estar aqui para dar aula, percebam que para eu falar de Enem, você como aluno tem que ir no site do INEP e se inscrever. Esse é o meu primeiro passo que eu tenho que fazer. Então eu como professor estou te orientando que a inscrição começa em maio, né, e termina também em maio. Por favor, não percam o prazo da inscrição. Tudo bem? Deixa eu só passar o slide aqui que a gente vai já começar. Isso, olha só, está aí no slide, ó. Não percam o prazo de inscrição, tranquilo? Então, a inscrição ela começa na data de maio, dia 11, se eu não estou enganado. Você vai fazer ali aquele processinho, tranquilo, acompanhar, não é só se inscrever e largar de mão, não. Você vai acompanhar todo o processo até sair ali no dia, o local de prova, tá? Outra dica é que não é só esse momento que a gente está fazendo aqui, eu dando a minha aula e você assistindo aí, mas você tem que tirar um tempinho também para revisar o conteúdo que você assiste na sua sala de aula. Pode ser de física, matemática, história, qualquer outra matéria. Então você tem que tirar pelo menos 1 hora do seu tempo para revisar todos os conteúdos, né? Isso é dica do professor, a gente está aqui para dar alguma orientação e alguma dica, e essa é uma delas, tá? Passe lá. Tudo isso, mas a gente precisa de um pouco mais, né, professor? De um algo mais, exatamente. A gente precisa dessa primeira característica que eu coloquei para vocês aí, ó. Passe lá. Perseverança, né? A gente tem que perseverar para chegar no objetivo que a gente quer, né? Não no primeiro obstáculo ali eu parar. Ah, parei. Você não perseverou, você não vai conseguir chegar ao seu objetivo, tudo bem? Próxima característica aqui, ó, é a disciplina. Eu como aluno, eu como professor, eu tenho que ter disciplina, né? E sem essa disciplina, para o Enem, ele precisa você se disciplinar, né? Além de assistir às aulas, né, de ficar atento, você tem que se programar, ter uma disciplina de estudo, né? Deixar o seu ambiente adequado para o momento das aulas. Outra característica aí que vai aparecer para você é a concentração. Você nesse momento aqui, ó, que eu estou aqui com você, você tem que estar concentrado, né? Bastante atento,
concentrado, para que você consiga absorver todo o conhecimento que a gente está passando para você, né? Então essas características são uma das fundamentais, mas ainda tem mais. Passe lá. Planejamento. Eu quero passar no Enem, né, professor? Eu estou aqui porque eu quero fazer a minha aula e passar lá no Enem, né? Exatamente. Só que se você não se planejar para esse objetivo, talvez você não consiga alcançá-lo, né? Eu hoje, professor, eu me planejei para estar aqui hoje, né? Eu não cheguei aqui, não, vou dar uma aula de supetão para meus alunos, não. Eu tive um planejamento, assim como vocês que querem alcançar o êxito da vaga lá na frente no Enem. Você tem que se planejar. Então, se planeje, né? Ah, professor, é a longo prazo? Isso, é a longo prazo. É duro, é árduo, mas você vai conseguir. E o chama lá, passa aí no chama para eles. Motivação. Sem ela, não adianta. Não chega a lugar nenhum. Se você juntou todas essas características aí, eu tenho certeza aí, Gil, passe aí, Gil, que uma das vagas é sua, tá? Uma da vaga vai ser sua. Então, se você juntou todas as características, eu segui ali aquele processo de ensino, eu tenho certeza que uma vaga vai ser sua. Tudo bem? E agora, bota para arrochar, como o cara diz aí, vem os conteúdos, né? Já falei o que eu queria, vamos aos conteúdos. E o primeiro deles, ó, pode passar. Porcentagem. Ano passado, caiu algumas questões de porcentagem, tanto no digital, né, que foi a prova que foi feita por computador, e também no presencial. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa porcentagem do dia a dia. Professor, o que é a porcentagem? A porcentagem está no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai no comércio, a gente vai em algum mercado comprar. Quando eu quero comprar um eletrodoméstico, eu preciso ter um desconto, né? Exatamente. E o Enem, ele fala assim, que o desconto e o aumento, ele usa muito nas suas questões. Então, é isso que eu vim trazer um pouquinho. Porcentagem a respeito desse aumento e esse desconto. Pode passar. Está aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Esse símbolozinho aí significa porcento, né? Ah, professor, já sei. Exato. Você já sabe, porém tem alunos aqui que eu fiz o convite para assistir a aula, porque eu ia dar a parte introducional e automaticamente também eu ia falar um pouquinho sobre as provas. Tá? Pode passar. Siga. Então aqui, ó. A porcentagem é a simbologia por cento. Então, a forma percentual, o que o Enem pede sempre? Nas provas do Enem, ele te dá as opções de resposta. E ela pode estar em forma percentual. E outra forma aí, pode passar, em forma de fração. Pode passar. Em forma de fração. E a outra que ele pode te dar nas respostas é na forma decimal. Pode passar aí. Aí, ó. Então, pode passar. Qualquer uma dessas aí pode cair na prova, professor. Isso. Todo mundo que assiste a minha aula, ele percebe uma coisa, que as respostas nunca são as mesmas. E a porcentagem, ela te dá isso. As três opções que eu coloquei aqui, pode passar para dar o resultado da forma decimal aí. 0,3. 30%, 30 sobre 100 e 0,3, nada mais é de que a mesma coisa. É a forma de 30% em porcentagem, em forma de fração e em forma decimal. Tranquilo? Então, nesse primeiro momento, a dica maior é essa. A resposta do elaborador da prova, ela pode vir como? Ela pode vir em forma de percentual, em forma de fração ou em forma decimal. Tudo bem? Olha só, um exemplo aqui. 30% de alguma coisa, né? Eu sei te dizer que 30% eu quero calcular sobre alguma coisa. E esse Dzinho que está aí no meio aí, ele nada mais é de que na porcentagem a multiplicação, tá? Pode passar aí. Olha só, esse D, ele é a multiplicação de alguma coisa. Então, quando eu quero multiplicar na porcentagem, eu transformo a forma percentual na forma de fração, como vocês vão poder ver aí, ó. Pode passar. Assim, ó. Então, o D, eu até botei a setinha indicando que esse D, toda vez que você lê numa prova do Enem, 30% D, então ele já está te pedindo para te multiplicar. E a gente vai ver nas questões do Enem, que eu trouxe para vocês daqui a pouquinho, que esse D, ele é rotineiro nas provas do Enem. Ele é rotineiro. Então, eu tenho que fazer o quê? Essa multiplicação, para me encontrar a forma percentual. Como que eu encontro? Transforma na forma de fração.
que as 3 formas que eu coloquei para você, tanto decimal, de fração ou percentual. E o resultado, como é que está aí, ó? Coloquei aí um joguinho aí, ó. Vamos cortar aí, está multiplicando, é o produto entre eles, pode cortar aí, ó, 0 com 0, pode ir clicando, cortou, posso cortar de novo outro 0? Isso, cortei de novo, e sobrou quem? Sobrou só o 30 e o 2, e o resultado vai estar logo na sequência, 60, né? Pronto. Então, esse D, eu estou te mostrando que esse D, ele é a multiplicação. Nesse primeiro momento, a gente está só recapitulando o que a gente já aprendeu sobre porcentagem. Só que tem outra forma de eu resolver isso aqui, né? A matemática, ela te dá essas possibilidades de resolver de várias outras formas, tá? Então, resolvi pelo D, né, professor? Multiplicando direto. Isso. Mas tu percebe que o 200 que ele te deu ali, ele é 100% do valor que ele me deu, né? Dentro da porcentagem, tudo que eu dou de parte inteira significa que é 100% de alguma coisa. Então, o 200, ele é 100% do valor. Então, eu posso usar a regrinha de 3 para fazer isso aqui, né? Para fazer a resolução. Como assim, professor? Pegar o 200 e dizer que 200 está para 100. Vai lá, Gil, passe lá. 200 está para 100, ó, como está aí. Pode ir clicando aí, ó. 200 está para 100 e 30% está para X. Fiz a regrinha de 3. Professor, como é que é a regra de 3? Eu tenho 4 valores, onde eu vou achar o valor de uma incógnita. E eu coloco unidade embaixo de unidade, né? Porcentagem embaixo de porcentagem e a numeração embaixo de numeração, dependendo da grandeza que eu estiver multiplicando. Tá? Então, depois que eu achei isso, eu só faço multiplicar cruzado, que eu também vou achar o quê? O mesmo valor. Vai lá, pode seguir. Pode passar, olha só. Multiplico o cruzado e o valor 30 vezes 200 e 100 vezes x. Como eu tenho que achar o valor de x, eu vou isolar ele e o 100 vai passar para o outro lado dividindo. Pode seguir. Está aqui, ó. 6.000 dividido para 100. Vou cortar os zeros, né? Porque está dividido por uma base centesimal. Então eu corto todos os zeros e só sobra o 60. Que é o mesmo resultado, né, professor? Então você pode usar as 2 técnicas para fazer essa resolução sem problema nenhum. Pode dar o resultado aí. Ó, 60. Nesse primeiro momento, eu estou só falando aquilo que a gente aprendeu, né? Está relembrando, está tentando fazer relembrando lá atrás. Percebe que essa técnicazinha aqui faz com que as provas do Enem se tornem fáceis. Você vai ver daqui a pouquinho isso aí, né? Ah, professor, está falando, são coisas básicas. O Enem te cobra coisas básicas. Eu vou te falar uma coisa. Nem deveria, mas vou te falar aqui, professor. Eu vou falar aqui. A prova do Enem, as questões fáceis, ela vale peso 2. Por quê? Eu não devo errar ela. O elaborador sabe que você sabe aquela questão. Então, se está difícil, pula. Olha a dica. Se está difícil, pula a questão. Vai para a questão fácil, porque ela vale o peso 2. A questão difícil vale peso 1. E eu te garanto que o cara que acertou só a questão difícil, ele vai ter uma nota menor de que você que acertou todas as fáceis. Então, eu estou dando a dica direto das minhas aulas. Está difícil a questão? Pula a questão. Pula e deixa para a questão fácil para te resolver, porque ela tem peso 2. Então, é lógico que eu não vou perder tempo na questão difícil. Eu faço as fáceis e depois que eu terminar, eu volto e faço as difíceis. Tudo bem? Vamos continuar. Pode passar. Mais um cliquezinho aí. Professora, fique atento agora aí, ó. Eu vou ler a questão aqui e eu vou dar aqui 1 minutinho para a resposta, tá? 1 minutinho para a primeira resposta, já valendo o primeiro prêmio da noite, tá? Não é a questão do Enem, não, ainda não, mas é já para aquecer o cérebro de vocês aí. Acompanhe a leitura e já vão pegando a canetinha e o lápis e mandando no chat a resposta. Olha só, em uma classe de 40 alunos, 60% são mulheres. Sabendo que 3/8 dos rapazes e 70% das mulheres foram aprovados, determine, letra A, o número de alunos aprovados e letra B, a taxa de percentual de alunos aprovados. Tá? Então, percebam aí que eu estou usando a porcentagem para fazer essa resolução, né? Ele me deu as mulheres em percentual, ele me deu os rapazes em forma de fração e ele me deu de novo as mulheres que foram aprovadas em forma percentual. Beleza? Então vamos lá, está valendo agora a primeira premiação do dia. Vou aguardar 1 minutinho aqui.
Qual é a dica aí? Eu já falei, vou até arriscar, que a professora falou, eu fico agoniado. Toda vez que eu tenho um inteiro, esse inteiro ele equivale a quem? A 100% do valor que eu quero, sempre. Sempre vai ser assim, tá? Sempre vai ser 100% do valor que eu quero. Se não aparecer, não tem problema. A 100% do valor que eu quero, né? E olha o que ele está me dando aí, que a classe tem 40 alunos. Se a classe tem 40 alunos, ele corresponde ao todo da classe, é o total delas, ou seja, é 100% da classe. É aí que está a lógica matemática. Tu tem que ter essa compreensão de porcentagem, de saber que aquele total, ele corresponde sempre ao todo, ao total de tudo. E olha a outra dica, tranquilo para você que está resolvendo aí. Se ele fala que tem 60% de mulheres, tu concorda comigo que sobrou somente 40% para homens? É lógico, né, professor? Ele falou que tem 60 mulheres e sobrou 40% homens. Beleza. Até aí o raciocínio está tranquilo. Agora presta atenção aqui comigo aqui, ó. Sabendo que 3/8 dos rapazes e 70% das mulheres foram aprovados. Então ele quer que tu determine isso. Já dividir para vocês subdividir as respostas. Vamos lá para a resposta aí. Vou só aguardar para ver se está saindo a resposta aí no chat, tá? Quando der o ok aí, vocês me falam aí que eu vou já? Pode passar agora para a resposta. Vamos ver quem conseguiu. 40 é o total que eu falei para vocês, ou seja, clica lá. Ele é 100%, né? Então vou fazer a resolução de alunos homens e mulheres. Pode passar. 40 corresponde a 100% dos alunos da classe. 40 corresponde a 100% dos alunos da classe. Passa. E 60% de 40. Olha só o 60 de 40. Professor, você acabou de falar para a gente sobre 60%. Exatamente, eu vou achar o número de mulheres do total que eu tenho dos 100%. Então eu vou multiplicar. Isso, você vai fazer a multiplicação e vai achar o número de mulheres. Pode multiplicar aí. 60% é 60 sobre 100, vezes 40. O que é que eu posso fazer? Cortar os zeros. Como foi fazer aí? Pode cortar. Corta. Sobrou 4 vezes 6. E 4 vezes 6, ele é 24. Pode passar. 24 mulheres. De 100%, eu já sei o quê? Dos 40, 24 são mulheres. Professor, eu preciso fazer 40%? Não, você vai só subtrair que você vai ter os homens. Clica lá. Não vou precisar fazer. Ou seja, vai dar 16. Que 16 corresponde a quem? Corresponde a 40%. Então já está feito a questão. Né? Não é o resultado? Não, ainda não. Eu nem comecei a fazer a conta ainda. Eu só estou achando o número de mulheres e o número de homens agora em número real. Vamos lá, pode passar. Agora sim, ó. Na letra A, eu vou calcular os homens que foram aprovados. Os homens que foram aprovados. Então, percebe para mim que 3/8 dos homens foram aprovados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3/8 e multiplicar por 16, que são a quantidade de rapazes que tem a classe. Multiplique lá para a gente lá. 16 por 8 dá para simplificar. Então, simplifique. Pode clicar aí. Olha, simplificou 16 por 8, dá para simplificar por 8. Sobra 1 no denominador e sobra 2 no numerador. Vai lá. Ó, sobrou 2 lá em cima e lá embaixo sobrou 1. E multiplica o que sobrou. 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Então, 6 pessoas, ou seja, 6 rapazes foram aprovados. 6 rapazes foram aprovados. Clica lá de novo, porque ele quer os aprovados no total. Tanto homens quanto as mulheres. Está aqui as mulheres, ó. 75%, professor, é 75 sobre 100. Vai fazer a mesma situação. Aí tu concorda comigo que eu posso simplificar 75 por 100. Como, professor? Divide numerador e denominador pelo mesmo valor. Ou seja, clica lá, dá para dividir por 25, tanto em cima quanto embaixo. Em cima sobra 3 e embaixo sobra 4. Né? Vou refazer do lado a fração. Pode clicar. Sobrou 3/4 de 24. Dá para simplificar? Dá. 4 por 24. Clique lá. 4 por 24. Né? Então, sobrou quanto lá em cima? Sobrou 6 e 1 no meu denominador. E já achei a resposta. 3 vezes 6 dá quanto? 18, né? Tá aí. Eu tenho 6 homens que foram aprovados e 18 mulheres. O problema é que ele quer o total. Então, o total é a soma de homens e mulheres. Vai lá, vamos fazer a soma. Tá aqui a soma, ó. O total são 6 rapazes e 18 mulheres. Ou seja, a letra A é 24, tá?
A letra A, quem colocou 24 na letra A está de parabéns. A gente já começou bem. Calma que a gente está apurando aqui os acertos. Vamos lá para a letra B. Vou só ler aqui rapidinho a letra B. A taxa percentual de alunos aprovados. Tu concorda comigo que 40% é 100%. Agora, os aprovados é 24%. E eu quero saber que corresponde a quantos por cento. Então, eu vou fazer agora. Clique lá. 40 corresponde a 100. Muito bom. Pode clicar. Mas, isso. E 24 corresponde a X, né? Eu não sei quanto é o 24. Então, aonde eu não sei na matemática, a gente coloca sempre a incógnitazinha X, que é o cara que eu quero encontrar. Como é regra de 3, eu multiplico cruzado. Pode multiplicar lá. Olha só, multipliquei cruzado. Pode clicar. Então, vai ficar 40x igual a 100 vezes 24. Quando eu multiplico 24 por 100, como é que a gente multiplica, professor? É 24 e pega os dois zeros do 100 e coloca atrás, acabou. Eu ensino sempre isso na sala de aula, eu não preciso multiplicar. Basta pegar o número decimal, as casinhas decimais e colocar atrás, né? Os dois zeros do 100, clique lá, vai ficar 2.400 dividido por 40. Corta 0 com 0 e corta 24 com 4, que sobra lá em cima 6. Né? Pode clicar, sobrou o 6 e o 0. Lá embaixo sobrou 1, não vai influenciar em nada. Então, o resultado é quanto? 60%. Então, 60% dos alunos aprovados lá, ou os alunos que foram aprovados, equivale a 60% da classe. Então, 60% da classe foram os aprovados. Vamos ver aí a apuração, os professores vão colocar, tá? Olha só a dica muito boa. Tu percebe que eu tenho 40 alunos, e 40 alunos é 100%. Se eu pegar a metade de 40, seria 20. Ou seja, 20% seria 20 alunos, seria 50% da turma. Se deu 24, eu já tenho que imaginar que não vai dar 50 para baixo, só pode dar acima de 50. Né? Então, na prova do Enem, tu tem que ter raciocínio rápido. Essas questões que fossem abaixo de 50, o que tu ia fazer? Tu ia eliminar. Você ia eliminar, que você ia chegar tranquilo na resposta. Tá? Então, olha só. Alunos aqui que acertaram as questões aqui. Alice dos Santos, do 7º ano. Parabéns, tá? 24 e 60. Muito bom, parabéns mesmo. Acertou as duas questões. Né? Parabéns, parabéns. Vamos lá. Pode continuar, vamos lá que ainda tem. Essa foi só para aquecer o cérebro, né? Foi só para aquecer o cérebro. Pode ir lá, pode ir passando aí. Professora, essa daqui é uma pergunta. Eu não vou premiar, mas eu vou fazer uma pergunta assim para eles. Se eu tiver 600 reais, aí a Neuci pegou e falou assim, eu vou te dar um aumento de 20 reais. Né? Aí a professora chega e diz assim, não, tira de novo, dá o desconto de 20%. E a pergunta é bem clara. O Enem ele faz sempre isso, ele brinca com aumento e desconto, aumento e desconto. E ele quer saber se esse aumento, esse desconto, percentualmente, se vai equivaler à mesma coisa. Se eu aumentei 20% e logo após eu fiz um desconto de 20%, eu continuo ou não com 600 reais aí, professora? Eu continuo ou não, professora? A pergunta ela é clara. Professor, o senhor está fazendo uma pergunta lógica. Aumentou 20 e logo em seguida tirou 20? Eu vou deixar essa pergunta no ar, porque eu vou explicar e você vai me responder aí pelo chat aí. Então, pode passar. Vou falar um pouquinho de aumento. Aumento de X%. Toda vez que eu falar em aumento, tu tem que botar bem na mente isso aqui. O aumento, eu estou aumentando o valor de 100%, né? Então, o aumento de 100% é 100 mais alguma coisa. É 100% mais alguma coisa. Olha que está no slide aí. 100% mais 20%, ele tem um aumento de 120%. Pode clicar. De 120%, ou seja, 120 sobre 100. E quando eu transformo ele para a forma decimal, clique lá. Clique, pode clicar. Olha, fica 1,2. Então, é essa a dica aqui. Preste bastante atenção. Se o Enem te falou de aumento e ele colocou na forma decimal, vai estar desse jeito. Vai estar a parte inteira na frente da vírgula e vai estar a vírgula com algum outro número. Toda vez que ele vem colocar esse número para a gente, ele está falando de aumento. Tá? Muito aluno está errando isso aqui, porque ele não tem essa base. O 1, alguma coisa significa dizer que eu tenho a parte inteira que seja 100%, vírgula o 2, ou seja, ali já está o aumento de 20%. Eu já tenho 100, que é a parte inteira, e
E o 2, que está logo após a vírgula, significa dizer que eu já tenho ali 1,2, ou seja, 20% em cima de 100%. Clica lá de novo, pode ir clicando, para a gente fechar os aumentos. Olha só, aumento de 30 eu tenho 1,3, pode passar. O aumento de 2% eu tenho 1,02. Tu percebe que toda vez que eu estou falando de aumento, eu tenho uma parte inteira antes da vírgula. Significa dizer que eu já tenho 100% ali. Eu já tenho 100% daquele valor. Então, o que eu quero te dizer? Que se eu pegar esse valor aí, decimal, e multiplicar por o que eu quiser, eu já vou ter ali o valor de 100% com mais o aumento. Então, eu preciso somente multiplicar. Você não precisa fazer o valor, por exemplo, 20%. 600 vezes 20 dividido para 100, aí eu vou achar, depois subtraio de novo em cima de 600, não. Aqui você já tem o coeficiente de multiplicação. Você multiplica e já tem um resultado direto. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver R$100 e eu quiser aumentar 20% R$100, tu concorda comigo que se eu pegar R$100 e multiplicar por 1,2, eu vou ter 120? 1,2 vezes 100, 120, professor. Isso, ou seja, eu já aumentei R$100 e mais os 20%, eu já tenho o total, eu já tenho o resultado com aumento. Né? A gente no Enem, a gente não pode perder tempo. Então, esses detalhes que eu estou colocando aqui é justamente para a gente não perder tempo na hora da resolução da prova. Então, pode clicar aí, você vai ver lá no final. Olha só. Então, toda vez que tiver 1, alguma coisa, o Enem está te falando que aumentou algo. Aumentou percentualmente alguma coisa. 1,01, professor, aumentou 0,1% ou 1%. Aí 1,2 aumentou 0,2, ou seja, 20% e assim por diante. Aqui embaixo, 100% mais 200% dá 300%. Aumentou duas partes inteiras em cima de uma que tinha. Eu já tinha 100%, aumentou mais 200, ou seja, aumentou 300%. Se eu for passar para a forma decimal, vai dar 3, né? Ou seja, 3 vezes o inteiro que eu tinha. 3 vezes 100%. Né? Basta eu multiplicar 100 vezes 3, dá 300. Se eu tinha 100, eu multipliquei, aumentou mais 2 vezes, lógico que eu vou chegar em 300. Então é uma dica bem tranquila para esse fator aí de multiplicação do aumento. Pode passar para o desconto lá do lado. Olha só, o desconto é diferente. O desconto a gente tira da parte inteira, né? A gente tira da parte percentual. 100% menos 20% é 80%, ou seja, 80 sobre 100. E o coeficiente de multiplicação é 0,8. Tu percebe que no desconto, se eu quisesse multiplicar qualquer número por 0,8, eu já ia encontrar o valor do desconto de 20%. Se eu pegar R$100 e multiplicar por 0,8, eu vou ter 80 reais, né? R$100 eu multipliquei por 0,8, eu tenho 80. E o que significa isso, professor? O 80 reais já é o valor com desconto de 20%, eu não preciso mais fazer nada, eu já estou achando. E a dica é essa, se não tem, olha só, 0,8, eu não tenho a parte inteira na frente. Se eu não tenho ali o 1 na frente, ou 2, ou 3, ou qualquer coisa antes da vírgula, significa dizer que foi descontado algo de mim, foi tirado da parte inteira alguma coisa, que é 100%, tá? Então, o zero já está me dizendo ali, está me afirmando que teve desconto. Que aquilo ali teve desconto e tu vai usar agora, daqui a pouquinho na questão do Enem. Daqui a pouquinho tu vai usar na questão do Enem. Essa brincadeira que a gente fez aqui. Tá? Pode passar. Olha só. 30%, 100 menos 30 é 70%. E 0,7 é o fator de multiplicidade para me encontrar o desconto de 30%. Professor, ainda não estou entendendo. Toda vez que você não tiver a parte inteira, 0,8, para chegar no inteiro falta quanto? 0,2, ou seja, 20%. Eu já estou tirando do inteiro aquela parte já. Então, quando eu multiplico, eu já acho o valor integral com desconto. Pode passar. 0,7. Pode ir de novo. 2%. Então, 100% menos 2% dá 98%. Quando... Eu acabei esquecendo. Pode passar aqui. Foi o erro técnico aí de digitação. Fica 98 sobre 100, ou seja, 0,98. Fica 0,98. Esse 0,98, ele é o desconto de 2%. Se eu pegasse R$100 e multiplicasse por 0,98, vai dar R$98. Né? Então, eu já teria os R$2 de desconto. Pode finalizar, pode passar. O que eu quero te afirmar? Pode passar. Clica. Olha só, esse X aí, esse Xzinho aí da questão. O X significa ali dizer que aquele valor do aumento ele é sempre maior que a parte inteira.
Esse 1 na porcentagem significa dizer que é 100% de alguma coisa. O 1 na porcentagem e na probabilidade, que tem ali tudo a ver, ele significa que a parte inteira é 100%. E ali do outro lado do desconto, o x é menor que a parte inteira, que é 1. Ou seja, o x é menor que 100%. Sempre eu vou ter o desconto, ou seja, sempre eu estou tirando algo dele. Tranquilos? Respirem. E agora, olha só, quem respondeu lá em cima lá, o aumento de 20 e logo em seguida um desconto de 20. Clica lá para ver se o pessoal acertou. Quando eu multiplico 600 por 1,2, eu já vou ter um aumento de 20%, que é o fator de multiplicidade. Multiplica lá, clica. Olha só quanto deu. 600 vezes 1,2, pode clicar. Dá 720. Então, eu aumentei e agora eu vou fazer o desconto de 20%. Desconte lá para ver se volta a dar 600. Olha só quanto deu. 576, ou seja, ele nunca volta a dar o mesmo valor. E o Enem adora brincar com essas situações. Ele adora brincar. Professor, incrível, ele aumentou 20 e descontou 20 e alterou o valor final. Exatamente. É por isso que a gente tem que ter essa noção básica de porcentagem. Porque para muitos alunos, ele ia pegar e ia marcar 600 lá. Eu vou marcar 600, professor, porque eu sei que tirou 20 e 20 e vai dar 600. Não, está errado. Então, percebe bem que quando eu aumento e diminuo no mesmo percentual, nunca volta ao mesmo valor. Tranquilo? Pode passar. Lá vai, professora. Segure aí a onda aí. Um cofre contém apenas, já para vocês já ficarem com o papel na mão. Um cofre contém apenas anéis e brincos de ouro e prata. A leitura, preste atenção, na matemática, teve um tempo quando eu fui fazer matemática, que eu corria do português. E depois eu vim entender que se eu não soubesse o português, eu não ia aprender a matemática, porque a interpretação textual, ela é fundamental para a minha área. Né? Não adianta nada o professor ensinar, mas eu não conseguir ler e tirar as coisas do meu texto. Então eu preciso, eu como aluno, saber interpretar. Né? E aqui é a interpretação textual. Prestem atenção na leitura e toda vez que na minha aula, os alunos já sabem, tirem os dados da questão, peguem e coloquem embaixo, peguem os dados e coloquem embaixo, porque facilita a visualização de vocês. Então olha só, um cofre contém apenas anéis e brincos de ouro. Então ele tem anéis e brincos, isso eu já sei. E está dizendo que é de ouro e de prata, né? Então anéis de brinco, de ouro e de prata. Continuando, sabe-se que 80% dos anéis são de prata. Pronto, olha só. Interpretei, 80% dos anéis são de prata, ou seja, sobrou 20% de anéis de ouro, né? Para formar 100%. Então eu sei que 80% dos anéis são de prata e 20% são de ouro. Continua a leitura. E 10% das joias são brincos. Se 10% das joias são brincos, professora, a senhora concorda que sobrou 90% das outras joias que são anéis, né? Se 10% são brinco, automaticamente sobrou 90% que são anéis. E olha o que ele pede para a gente. A porcentagem de joia desse cofre que são anéis de ouro. Então, vamos lá. Primeiramente, letra A, 90%. Letra B, 63%. Letra C, 30%. Letra D, 18%. E letra E, 28%. Vamos lá para a resposta. Um minutinho, bem rápido aí, o povo aí. Que rufem os tambores, né, professor? Rufem os tambores aí. Vamos lá, todo mundo, mandando no chat a sua resposta, tá? Prestem bastante atenção. Se ele está me dizendo que 80% dos anéis, 80% dos anéis são de prata, sobrou 20% que são de ouro. Tranquilo? Para me formar os 100%. Eu tenho que ter essa lógica na cabeça. Eu tenho que entender matematicamente que tudo vai fechar em 100%. Tudo que eu obtiver vai ter que ser 100% de alguma coisa. Então, só deixa eu ver aqui o ok da produção aqui, né? Da produção. A produção ela está contabilizando as respostas de vocês aí nas redes sociais. De antemão, muito obrigado pela participação de vocês. Os alunos que são de fora da instituição, sejam bem-vindos também, tá? Tem muitos alunos que falaram, professor, você vai dar aula? Eu disse, vou dar aula, acesse o link lá da instituição, do Centro de Ensino Madre Teresa, que a gente vai estar online lá, tá? Mande a resposta de vocês também, que a gente está aqui para ouvir, né? E se tiver ok, vai ganhar a premiação também, tá? Vamos lá. Já, professora, posso? Então vamos para a resposta, vamos ver quem chegou nela, vamos ver. Resolução. 20%, olha, 20 sobre 100 são anéis, e 90% são o que sobrou dos anéis. Então basta eu multiplicar os caras aí que eu vou encontrar.
20%, pode cortar, corta, sobrou 18 sobre 100, né? 2 vezes 9 dá 18 e 10 vezes 10. Como é que eu multiplico fração, professor? Numerador com numerador e denominador com denominador. Só funciona assim quando eu tenho frações para multiplicar. 2 vezes 9, 18 e 10 vezes 10 dá 100. E tu percebe que eu cheguei no denominador que deu 100 e automaticamente ele já está lá na forma de fração. Pode, 0,18 ou 18%. Quem colocou 18%, parabéns, né? Parabéns. O Henrique e o Kaique conseguiram a resposta. Cadê? Ah, letra D, né? Foi só o Kaique mesmo, tá certo. Só o Kaique, letra D. Clique lá na resposta para dar a alternativa deles, ó. Alternativa D. Então, Kaique, parabéns aí o Kaique aí que acertou a resposta aí. Tranquilos? Respiraram? Tá? A gente brincou agora vem a coisa séria. Agora o negócio vai pegar fogo. Questão do Enem, senhores. Questão do Enem. Comecei com essa de 2016 e vamos para depois para as de 2020, que é justo o que a gente quer. Professor, como é que cai? Deixa eu falar para vocês, o Enem ele trabalha de forma contextualizada, ou seja, são questões bem grandes, bastante elaboradas, mas nem por isso os cálculos são grandes. Os cálculos eles são pequenos, porém a leitura te cansa, porque eles colocam textos absurdos, né? Então, é por isso que eu te digo que a leitura ela é fundamental. Se eu conseguir ler a questão e eu já entender o que é para fazer, eu não perco muito tempo de voltar e reler, porque os textos são grandes demais. Então, acompanhe a leitura comigo aí dessa questão de 2016 do Enem. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total das compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação de preço. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Caso o cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria D. Então, ele quer saber, olha só, a interpretação, ele quer saber que o cliente ele não tem o cartão Fidelidade, então ele já vai ter um desconto de R$20, porém ele não tem o cartão Fidelidade. Ele quer saber se ele tivesse esse cartão Fidelidade, qual seria esse desconto adicional sobre o valor. Então, senhores, já vão mandando as respostas de vocês aí, questão do Enem, já começou a brincadeira mais pesada. Eu quero ver aí a resposta de vocês, vou dar um tempinho para vocês lerem e decidirem aí se é A, B, C, D ou E, né? Questão do Enem de 2016, questão sobre porcentagem, tá? Sobre porcentagem. Senhores, esse é o meu primeiro tema, né? É lógico que a gente começa com questões assim mais tranquilas, mas no decorrer do ano a gente vai aprofundar, vamos falar de geometria plana, geometria analítica, né? Vamos falar de funções e vamos falar de tudo mais. Vamos falar de PA, PG, conforme for solicitando a nossa presença aqui, né? De antemão, agradecer as turmas que eu dou aula aí, bater continência aí para o pessoal do 8º ano, 9º ano, 1ª série, 2ª série e o terceirão, professora. Mandar um abraço especial para o nosso terceirão aí, que se Deus quiser vai gerar bastante frutos para a gente aí, tenho fé. Tenho que mandar um alô para as 2 vascaínas da sala lá, professora, a Isabelle e a Adriane, tá? São as 2 vascaínas da sala, um abraço para eles lá. É um sofrimento, mas estão juntos, né? Senhores, vamos lá. Já mandaram? Já tem a resposta aí? Já posso já? Já vou já para a resolução aqui. Se já mandaram, quem conseguiu o resultado aí, vamos lá, bora lá. Já estão anotando aí, vamos só pegar a resposta aqui para me dar a resolução, né? Para ver quem conseguiu resolver, quem conseguiu de forma bem tranquila, né? Percebam que a questão do Enem ela é bem elaborada, eu tenho somente que interpretar ela. Eu preciso interpretar. São questões desse tipo que eu não posso errar. É uma questão de nível 2, mais ou menos. Uma questão que eu não erro, é fácil. Então ela tem peso 2 dentro do Enem. Então eu não posso errar essa questão de jeito nenhum. Tudo bem? Eu tenho que estar ali certeza de que vai acontecer ela e eu tenho que pontuar nela. Essa daqui é uma questão que eu não posso deixar passar em branco. Tá?
Então, falando de porcentagem, né, professor? Ele teve o desconto de 20, porém ele não tem o cartão fidelidade. Exatamente, ele não tem. Mas se ele tivesse, ele teria mais um desconto sobre esse valor que ele iria pagar. Quem conseguiu pegar esse pensamento de mais o desconto, conseguiu achar a resposta. Então, vamos lá para a resposta que chegou. Foram apurados aqui nos computadores aqui da instituição aqui. Vamos lá, pode ir. Vamos resolver. Resolução da questão. Solução. Olha só, por não ter o cartão fidelidade, esse cliente pagará pelo produto. Pode ir lá. 100% de 20, ou seja, ele vai descontar 20% sobre 100, ou seja, 0,8. Pode ir, foi o macete que eu dei. Então, é só multiplicar 0,8 vezes 50, professor. Exatamente. 0,8 vezes 50 vai dar quanto? R$40. Ou seja, sem o cartão fidelidade, ele pagaria R$40. Porém, a questão nos pede que se ele tivesse o adicional, olha só como vai ficar. Se tivesse o cartão fidelidade, ele teria ainda um desconto adicional de 10% sobre esse desconto que ele obteve. Então, olha só, é 100% menos 10, ou seja, 90%, ou 0,9 vezes o desconto que ele já tinha. Então, 0,9 vezes 40 dá R$36. Professor, a resposta é 36? Não, ele quer saber quanto ele teria de desconto adicional. Ele não tem um cartão, tu entendeu a leitura? Ele não tem um cartão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai subtrair o valor que ele vai pagar, menos se ele tivesse o cartão adicional. Vai lá, olha só, a economia adicional desse cliente seria 40 menos 36, ou seja, pode clicar lá, R$4. Clica lá para ver a alternativa. A alternativa é, quem marcou a parabéns, Elisa. Elisa da primeira série, parabéns, Elisa. Letrinha E. Muito bom, parabéns. Olha, está vendo só? São alunos da primeira série, né? Alunos da segunda série, e vocês percebam que as questões do Enem, elas não são difíceis. E eu acabei de falar, essas questões igual essa daqui, ela tem peso 2. Ela tem peso 2 e eu preciso que vocês estejam realmente focados para resolver essas questões. Olha só, pode passar essa daí. Olha só, já é questão de 2020, do ano passado. Segundo dia de aplicação de prova do Enem. Questão extremamente... O que eu posso dizer, professor? É difícil? Não, nem é médio. Ela está mais para fácil. Então, é uma questão que eu não posso errar, né? Olha só, no meu slide, essa questão, ela pegou a tela toda. Imagina na prova. Ela devia ter, no máximo, aí uma folha todinha. Então, o aluno, muitas das vezes, o que ele ia fazer? Ele ia pular. Ele não ia nem querer ler. Ah, é muito grande. É aí que tu te engana. Essa questão é a questão mais fácil. É por isso que eu digo, tu tem que ler tranquilo e interpretar de boa o que tu está lendo. Porque tu interpretou, tu vai conseguir com êxito resolver a questão. Então vamos lá, acompanha comigo. Enem 2020, segundo dia de aplicação de prova de matemática. Um curso é oferecido aos fins de semana em 3 cidades de um mesmo estado. E já vão logo pegando o papel e a caneta para resolver aí, tá? Um curso é oferecido aos fins de semana em 3 cidades de um mesmo estado. Alunos matriculados nesse curso são moradores de cidades diferentes. Eles se deslocam para uma das 3 cidades onde o curso é oferecido, aos sábados pela manhã. Pernoiteiam nessa cidade para participar das atividades no domingo e retornam às suas cidades no domingo à noite. As despesas com alimentação e hospedagem são custeadas pela coordenação do curso. A tabela mostra essas despesas por fim de semana registradas no ano passado. Então, está aí a tabela da cidade A, cidade B, cidade C. Quanto é gasto em alimentação em cada cidade e quanto é gasto em hospedagem em cada cidade. Então, eu tenho a tabela, tranquilo, vamos ver o que ele quer na questão. Para planejar as despesas do próximo ano, a coordenação precisa levar em conta um aumento de 15% de hospedagem na cidade A. Olha só, então já vou ter a primeira informação, um aumento de 15% de hospedagem na cidade A. Beleza. 20% com alimentação na cidade B, 5% com alimentação na cidade C. Então, eu já tenho um aumento percentual em cada uma dessas situações. E olha o que ele nos pede aí, ó. O aumento no orçamento das despesas com alimentação e hospedagem por fim de semana do curso para este ano, em porcentagem em relação à do ano anterior. É melhor aproximado por... Percebam, senhores, ele quer saber o aumento que obteve depois todos esses aumentos com alimentação e hospedagem. Então, respira aí do outro lado aí,
Se tu leu tranquilo, tu observou que tem uma primeira tabela, ele teve um custo, que foi o custo anterior, que está na tabela aí, e você vai ter um custo adicional, que é com esses devidos aumentos que teve, de 20% com alimentação na cidade B, de 15% de hospedagem na cidade A, e de 5% com alimentação na cidade C. Então respondam aí para mim rapidinho, A, B, C, D ou E. Prestem atenção que o resultado é aproximado, não é eu que estou falando, é a questão. O resultado é melhor aproximado por... Um minutinho aí, rapidinho. Vou tomar aqui uma água. Os computadores estão fervendo aqui com as respostas de vocês aqui. Vamos mandar a resposta para garantir o prêmio, né? Vamos mandar a resposta para garantir o prêmio. Uma questão de 2020, questão fácil, tá? Questão tranquila, dá para resolver, não é difícil. Por que eu trouxe essas questões? São questões que estão fresquinhas, né, do Enem, então eu preciso ter essa noção básica, né? Que vai ou não vai cair no Enem. Só um minuto aqui. Beleza, só para lembrar que os alunos que já ganharam, pode até responder, mas a gente vai dar a premiação para aquele aluno que já não ganhou, tá? Então, responda, mas o outro aluno também, ele quer participar e quer ganhar uma premiação. Então, mande de novo, né? Mas a premiação vai ser para aquele aluno que não ainda ganhou o prêmio. Então, vamos lá para a resolução. Percebam que ele teve, ano passado, um gasto percentual e agora ele teve aumento em algumas áreas, em algumas cidades. Pode clicar na solução lá para ver quem acertou. Vamos lá, passo a passo, bem tranquilo. Primeira tabela foi a tabela que ele nos disse. Ele teve essa tabela como margem, ou seja, 100% do gasto que ele tinha anteriormente foi com essas hospedagens na cidade A, B, C, né? Ele gastou alimentação e hospedagem, que dá um total de quanto? Dá um total de quanto aí? Pode clicar. Pode clicar, olha só. O gasto que eles obtiveram anteriormente foi de R$11 mil, ou seja, 11 mil correspondia a 100% dos gastos que eles tinham com os alunos, né? E agora eles estão se planejando para esse aumento. Então vamos ver o aumento agora nessa segunda tabela que eu fiz ao lado para vocês aí, pode clicar. Percebam a segunda tabela aí, que já está com o devido aumento, ó. Na cidade A, a alimentação, ela continua a mesma, gastando 1.400. Só que a alimentação na cidade B, ela teve um aumento de 20%, ou seja, 800 vezes 1,2, que dá 960 já com reajuste, né, com esse aumento. E eu falei no início, o Enem adora aumento e desconto. O Enem adora aumento e desconto, tá? Não estou falando brincando, eu já venho de outras provas analisando, ele adora aumento e desconto. É por isso que eu estava brincando no início, quanto é que aumenta e quanto é que desconto? É porque eu sei que vai cair, né? Então a gente já tem uma noção do que cai. Então tu percebe aqui que ele está trabalhando com esse aumento, esse desconto aqui, tudo bem? Então olha só, na cidade C ele teve um aumento na alimentação de 5%, e eu falei que o fator de multiplicação, basta eu multiplicar 1,05 por 1.500, que eu já obtenho o aumento, que dá 1.575. Então olha só quanto dá o total aí, pode clicar, o total da tabela aí, ó, 11.505. E o que ele quer, professor? Ele quer saber esse aumento que ele obteve, nessa diferença de 11 mil para 11.505. Tranquilo? Então, esse aumento que eu vou calcular, exatamente, você vai fazer uma regra de 3 aí. Por que uma regra de 3? Porque 11 mil era 100% de quanto ele ganhava. Agora a gente vai obter os 11.505 para ver quanto ele superou aquele valor de 100%. Pode clicar lá para a gente fazer a resolução para ver quem ganhou. Olha só, 11 mil equivale a 100% dos gastos que eles tinham anteriormente. E agora 11.505, clique lá. Corresponde a X. Quem é o X, professor? É aquele cara que eu não sei. É o que eu vou encontrar agora. Multiplique cruzado aí. Está aí, ó. Regra de 3, multipliquei cruzado. 11 mil. Ele está para X, assim como 11.505 está para 100. Vou fazer a multiplicação.
11.505 vezes 100, professor, basta eu acrescentar 2 zeros. Eu já disse que eu não preciso fazer conta. Pega os 2 zeros de lá e jogo atrás do número, acabou. Se fosse 1.000, pega os 13 e jogo atrás, acabou também. Não tem lógica nenhuma, né? Não tem o que eu fazer, é só pegar a casa decimal. Vou fazer a divisão, corta para mim aí os zeros. Corta aí, ó. Cortou, sobrou e deu 104,590. Ainda tem aí as decimais que eu parei, porque ele se repete. Se ele se repete, eu paro ali no zero. Preste atenção, eu tenho 104,59, que foi o aumento que eu obtive. Só que, preste atenção, que eu tenho 104,9 e vou subtrair de 100% para me ter somente o aumento daquele período. Pode clicar no aumento. 4,59 foi o aumento. Aí tu diz assim, mas não tem essa resposta. Mas tem 4,6, porque ele falou que é o valor aproximado. E olha a alternativa que deu lá. Alternativa A. Alternativa A. E o aluno que acertou, professor, aqui, na minha lista negra aqui, que a senhora mandou, é o Henrique. O Henrique, parabéns ao Henrique, ele acertou, letrinha A, 4,6. Tranquilos? Parabéns aí. A gente colocou bem detalhado, é porque não é difícil, né? Mas eu tentei fazer um slide que você acompanhe o passo a passo da resolução também. A porcentagem, ela usa muito regra de 3. Ela usa muito, né, essa situação da regra de 3. Vamos lá para mais uma lá. Enem 2020 de novo. Essa daqui foi da prova digital. Quem fez a prova numa instituição lá que foi online, com certeza viu essa questão lá, né? Viu essa questão lá. E olha essa questão aqui, ela pega a disciplina da professora de geografia e pega matemática, né? Interdisciplinaridade. Então ela pega as duas disciplinas, né? Ela usa o mapa ali, mundi ali, para determinar uma situação. E joga através da porcentagem usando a matemática. Então, acompanhe a leitura aí comigo aí. Acompanhe. Até nisso, professor, desculpa eu falar, mas mandar um abraço para os professores que estão nos assistindo aí, né? Perdão por não ter mandado um salve aí, um abraço aí para todos. Eu não vou falar o nome, se eu falar o nome de um, o outro vai querer me bater, né? Mas prazer aí, vocês estarem assistindo aí, e eu fazer parte dessa equipe, né, professora? Hashtag equipe top docente, né? Pode botar a ficha lá. Vamos lá, acompanhe a leitura comigo aí, ó. Com a crise dos alimentos em 2008, governantes e empresários de várias partes do mundo relacionaram a expansão dos biocombustíveis com a alta dos preços na comida. Em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros e a de biodiesel de 6,5 bilhões. Os Estados Unidos defendem seu etanol de milho, ao afirmar que só 3% da inflação dos cereais é causada pelos biocombustíveis. Para a Organização das Nações Unidas, a ONU, os biocombustíveis correspondem por 10% da alta do preço da comida, né? E para o Banco Mundial, por 75%. Ao lado dessa polêmica, cresce o consenso de que o biocombustível não é sempre igual. O impacto sobre o preço dos alimentos é bem diferente quando é considerado o álcool combustível brasileiro, feito da cana. O etanol norte-americano, fabricado com milho, e o biodiesel europeu, feito de grãos como trigo, por exemplo. Nessa figura, o Brasil está bem posicionado. O mapa seguinte mostra a distribuição percentual de etanol fabricado no mundo em 2007. Então, está aí do lado aí a tabela aí, ó, o mapa mostrando a distribuição do mundo. Então, a distribuição é a soma de toda a fabricação mundial. Tu tem que colocar na mente que se eu pegar todos os países que fabricam, tem que dar 100%. Eu já estou aqui, o professor só fala em 100%. Falou de porcentagem, meu amigo, ele quer algo que dê 100%. Ou aumentou ou diminuiu. Então, tu tem que ter essa lógica aí da matemática, tá? Então, olha só, continuando. De acordo com o texto e o mapa de percentuais de fabricação de etanol fabricado no mundo, podemos concluir que a quantidade de etanol feito de milho nos Estados Unidos representa ponto. Vamos lá, resposta: 16,25% da produção mundial, 46% da produção mundial, 75% da produção mundial, 43,70% da produção mundial ou 54% da produção mundial. Vamos lá, um minutinho para a galera responder aí, tá? Respirem, olhem para o mapa,
verifiquem a distribuição percentual que o mapa está te dando e façam o que se pede, né? Ele quer o etanol fabricado no mundo, podemos concluir que a quantidade de etanol feito de milho nos Estados Unidos, tá? Vamos aguardar a resposta e contabilizar aí, professor, aí as respostas certas aí. Mandem lá, por favor, mandem no grupo. No grupo já, olha, estou pensando em grupo, professor. É tanta mensagem que eu só penso em grupo, né, professor? Mandem no chat aí. Um abraço aí para todos os alunos do 8º ano, 9º ano, tá? Primeira, segunda e terceira série, né? Um salve aí da nação vascaína, tá? Olha aí, professor, a nação vascaína, estamos juntos. Não, então eu espero que esteja todo mundo em pé, acordado ainda, tá? Questões de 2020, tá? São questões bem atuais, né? Deixa eu só pegar aqui a resposta. Tranquilo. 2 respostas chegaram para mim, né? Então, analisando, vou só olhar aqui o mapa aqui. Eu estou de longe, eu vou tentar ver se eu enxergo aqui. Ele está dizendo que 46% do milho, 46%, o milho é ingrediente de 9,5% de cada 10 litros de etanol nos Estados Unidos. Ou seja, 9,5% de 10. Quase o total é fabricado de milho do etanol nos Estados Unidos. Essa informação, ela é fundamental. As outras é balela. As outras informações que ele te deu aí é só para te ludibriar, né? O importante é o que está lá nos Estados Unidos, porque a pergunta ela é bem clara, o etanol americano feito de milho, né? Então vamos lá para a resposta aí, por favor. Pode clicar na solução, rapidinho. Os Estados Unidos, ele corresponde a 46% do etanol fabricado no mundo, né? O restante dos países, então, se é 46% dos Estados Unidos, só sobra 54%, na realidade, para o resto do mundo. E olha o que ele diz aqui, ó, a cada 10 litros, 9,5 litros são de etanol de milho. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 para resolver. A cada 10 litros sobre os 46, 9,5, quanto vai corresponder? Faz a regra aí, ó. Multiplicou cruzado, 10x igual a 46% vezes 9,5. Pode multiplicar aí, ó. Dá 437% dividido por 10. Não tô... 437 dividido por 10, que dá quanto aí? Pode clicar. É a última. Dá 43,7. Então a resposta, clique lá do lado para a gente confirmar a sua resposta. A resposta é a alternativa B. E a alternativa B, feita por Gustavo Gonçalves, da 2ª série. Parabéns, Gustavo. Né? Ganhou o prêmio aí, né? Não é o carro, mas ganhou um prêmio aqui do Centro de Ensino Madre Teresa. Fico muito feliz de participar dessa primeira live, né? Eu, como professor, eu sei todo o trabalho que dá para fazer essa estrutura, né? E fico honrado de ser um dos primeiros a ser chamado, né? Eu agradeço a coordenação, agradeço a todos por me chamar, eu e a professora Lívia, para iniciar, os próximos professores no decorrer dos meses. Bom também vir aqui dar aula para vocês. Espero que a minha aula tenha sido produtiva e agradável, né? Muito obrigado a todos aí. Até a próxima, senhores. Muito obrigado. Fico com a professora Neuci, ela vai falar aqui uma palavrinha para vocês. Obrigado, professor. Professor, muito obrigado pela sua participação, nós agradecemos, ficamos honrados, né, gente? Olha essas dicas e esses macetes, não tem como não tirar notão no Enem, não tem como. Quem acompanha sabe que vai muito além do primeiro lugar aqui na Madre Teresa. Olha só, nós queremos agradecer, no horário do nosso merchan, a Moderna que doou esses brindes para que a gente pudesse ofertar para vocês, para quem estava participando. Nosso muito obrigado à parceira da Moderna, que está conosco, todas as lives, sempre está aqui junto com a gente. Muito obrigada. E os ganhadores, Alice dos Santos, do 9º ano, Kaique Valente, da 1ª série, Elisa Gabriele, da 1ª série, Eric, da 1ª série, e o Gustavo Gonçalves, da 2ª série.
podem passar aqui na segunda-feira, ou responsáveis desses alunos, com alguma identificação para receber essa premiação. Queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram acompanhando a nossa live, aos professores, aos nossos queridos alunos, aos familiares desses alunos que somam conosco todos os dias, que são nossos parceiros, que sempre fazem junto conosco a diferença no nosso trabalho. Muito obrigada e até a próxima live, gente. Parabéns para vocês por estarem ligados e querer chegar muito além do primeiro lugar. Tchau, gente. Até a próxima live. Mais uma vez, muito obrigada.